A morte de um macaco por febre amarela faz o governo de São Paulo fechar o zoológico, o Zoo Safari e o Jardim Botânico. Vixe, tá fechado. Senhas são distribuídas de porta em porta para a campanha de vacinação. Em Minas Gerais, sobe para 25 o número de mortes pela doença em menos de 2 meses. Oferta da vacina em troca de doação de sangue faz o Hemorrio ficar lotado. Serão disponibilizadas 400 doses por dia até o próximo sábado. Ladrões de banco e carro forte provocam terror em rodovias de São Paulo. Quadrilhas usam armamento de guerra em assaltos na região metropolitana e também no interior. Aluno de 15 anos atira dentro da escola, mata 2 estudantes e fere 17 nos Estados Unidos. Queda de helicóptero da Rede Globo deixa 2 mortos e 1 ferido no Recife. Lula participa de ato em Porto Alegre na véspera do julgamento no caso do Triplex. Presidente Michel Temer chega à Suíça para o Fórum Econômico Mundial. Depois de um jogo interrompido por temporal e raios, o São Paulo se classifica para enfrentar o Flamengo na final da Copa São Paulo. 2 brasileiros estão entre os indicados ao Oscar. Yep, that's me. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Pânico na Grande São Paulo e também no interior paulista. Um bando explodiu 2 bancos em Jarinu, a 80 quilômetros da capital. Outro grupo, armado com fuzil .50, capaz de derrubar até avião, bloqueou a estrada Mogi-Bertioga em uma tentativa de assalto. A polícia do Rio de Janeiro investiga o desaparecimento de 2 músicos. Eles costumavam fazer shows nas favelas e não são vistos há quase 2 dias, quando saíram de casa para cobrar o pagamento de uma apresentação. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Subiu para 25 o número de mortes por febre amarela em Minas Gerais. 2 parques foram fechados hoje em Belo Horizonte por serem próximos à mata em que macacos morreram em consequência da doença. Em São Paulo, a morte de um macaco motivou o fechamento do zoológico, do Zoo Safari e também do Jardim Botânico. O Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de São Paulo, o Cientec, também foi fechado hoje preventivamente. A morte de um macaco com febre amarela no zoológico de São Paulo levou a prefeitura a ampliar a vacinação na capital. Começou hoje a distribuição das senhas para a campanha com doses fracionadas, que terá início na quinta-feira. A partir da semana que vem, técnicos da Organização Mundial da Saúde chegam à cidade para acompanhar o mutirão. E o bebê que estava internado em Mairiporã recebeu alta do hospital agora há pouco, mas ainda não se sabe se ele teve ou não febre amarela. No Rio de Janeiro subiu para 20 o número de casos da febre amarela, sendo que 8 pessoas não sobreviveram. No Hemocentro do estado, quem doar sangue esta semana vai receber a vacina de graça. Foi preso hoje, no Rio de Janeiro, o ex-secretário municipal de obras, Alexandre Pinto. Ele é acusado de coordenar um esquema de corrupção envolvendo pelo menos 6 obras. Outros 4 suspeitos foram presos, 2 deles em São Paulo. A operação é um desdobramento da Lava Jato. A defesa de Alexandre Pinto disse que não vê elementos que justifiquem a prisão do ex-secretário. Nós não conseguimos contato com os advogados do doleiro Juan Bertrand e do ex-subsecretário Wagner de Castro Pereira. A Dynatest Engenharia, que teve funcionários presos em São Paulo, informou que não vai se pronunciar. O ex-presidente Lula participa neste momento de uma manifestação com militantes em Porto Alegre, onde amanhã será julgado em segunda instância no caso do Triplex. Quem está lá é a repórter Luciane Coleman. Boa noite, Luciane. Lula já falou para os manifestantes? Olá, boa noite, Raquel. Boa noite, Nascimento. O ex-presidente Lula já foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão em regime fechado. Entenda melhor o caso do Triplex. Um helicóptero que prestava serviços à TV Globo caiu no litoral do Recife. 2 dos 3 ocupantes morreram. O terceiro se encontra internado em estado grave.
E veja daqui a pouco, o presidente Michel Temer chega à Suíça para participar do Fórum Econômico Mundial. Aluno de 15 anos abre fogo em escola nos Estados Unidos e mata 2 estudantes. Você vai ver já já. A confiança do setor de comércio aumentou de janeiro de 2007 para cá. É o que aponta uma pesquisa divulgada hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra o deputado federal Beto Mansur por sonegação de imposto de renda. De acordo com a Receita, o deputado omitiu informações na declaração de 2003. A dívida com o fisco é de quase R$800 mil. Raquel Dodge pede a perda do mandato de Mansur e a reparação do dano causado com juros e correção monetária. O deputado Beto Mansur disse que considera a decisão da Procuradoria-Geral da República descabida. Ele nega que tenha obtido informações e explica que entrou com uma ação na Justiça contra a cobrança da Receita Federal, que considera indevida. O presidente Michel Temer desembarcou na tarde de hoje em Zurique, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial em Davos. Questionado sobre a imagem do Brasil durante o julgamento de Lula, Temer disse que o júri mostra aos investidores que as instituições estão funcionando no país. Veja em instantes, falta de policiais civis em São Paulo provoca atraso em inquéritos e deixa crimes sem solução. 2 brasileiros fazem parte da lista de indicados ao Oscar este ano. Não perca, é já já. Mais de 12 mil cargos para policial civil estão vagos em São Paulo. Neste mês de janeiro, a defasagem foi recorde, de acordo com números do Sindicato dos Delegados. E sem policiais suficientes para atender o estado mais populoso do país, milhares de inquéritos ficam acumulados e os criminosos, claro, impunes. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que o Sindicato dos Delegados distorce os números e que desde 2011 foram contratados quase 5 mil policiais. No final do ano passado, o governo de São Paulo disse que nomeou 1.240 novos policiais civis e autorizou a abertura de 2.750 novas vagas na instituição. Sobre a falta de infraestrutura, informou que foi lançado em 2017 um plano para a modernização de 120 delegacias. A secretaria disse ainda que vai verificar se há necessidade de melhorias nas delegacias mostradas em nossa reportagem. As inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, começaram hoje. Os estudantes têm até sexta-feira para concorrer a mais de 200 mil vagas disponíveis em universidades federais de todo o país. Os pais que tentam trocar os filhos de escolas públicas no Distrito Federal enfrentam longas filas. Muitos chegam a passar mais de 30 horas na porta dos colégios em busca de uma vaga. Um aluno de 15 anos de idade abriu fogo numa escola do ensino médio em Kentucky, nos Estados Unidos. No futebol, São Paulo e Flamengo vão decidir a Copa São Paulo de Juniores. E foi anunciada hoje em Los Angeles a lista dos indicados ao Oscar 2018. 2 brasileiros estão entre os prováveis premiados. Reportagem de Cleide Clock. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.